Graça e paz da parte de Deus e Cristo Jesus nosso Senhor. Sou Edson Bezerra e você está no Reflexões para hoje. O programa de hoje está muito interessante. Nós vamos ter entrevista, vamos ter música, vamos ter uma promoção. E falando em promoção, eu quero que você fique muito ligado, porque durante um dos nossos blocos nós vamos colocar uma promoção que vai ser realmente muito legal. Você vai ganhar um brinde que vai abençoar a sua vida. Eu quero deixar você agora com uma canção, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre administração, vamos falar sobre profissionais a serviço do reino. E esta canção nos remete a José. José, uma personagem bíblica que foi excepcional, foi um mestre em administração. Fique com essa canção. Uma só voz unindo uma multidão e vai plantar com fé e esperança o trigo com as suas mãos e com alegria então irão colher o alimento que juntos nos ensina a viver. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior, onde todos dão o sangue, o suor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. O tempo faz uma criança aprender, e as lições que a vida traz ensinam a criança a crescer. Dia após dia o tempo irá mostrar essa criança um grande homem irá se tornar. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior, onde todos dão o sangue, o suor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. Chegou a hora de provar seu valor. Você precisa trabalhar com amor. Gostou da canção? Muito bom para esse tempo em que a gente aprende realmente que a gente precisa trabalhar com amor, fazer aquilo que a gente faz da melhor forma possível. Nós vamos ter aqui no nosso programa, no próximo bloco, uma entrevista com Daiane Lemos. Ela é gerente de negócios de uma empresa do setor de cosméticos e que vai falar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a administração, sobre como é lidar com o lúdico na dimensão da alma feminina. Muito legal. Fique com a gente, depois do intervalo, nós voltamos com essa entrevista para você.
PIB Angra, para você e sua família. Nós, da Primeira Igreja Batista em Angra dos Reis, esperamos por você em um de nossos encontros. Domingo às 9 horas, um estudo da Palavra de Deus de forma criativa e inovadora. Às 19 horas e 30 minutos, grande celebração no Centro de Adoração. Segunda-feira da Vitória, às 7h30 da noite, porque você só é um fracassado quando desiste. Quarta da Família, estudos dos princípios familiares, às 19 horas e 30 minutos. Venha ter um encontro com Deus e veja a sua vida ser transformada. PIB Angra, para você e sua família. Rua Coronel Carvalho, 482, no centro de Angra dos Reis. Estamos de volta do nosso intervalo. Você pôde ver um pouco a respeito da nossa comunidade de fé e hoje nós estamos lançando um novo quadro no nosso programa chamado Profissionais a Serviço do Reino. Vamos entrevistar hoje uma gerente de negócios da Avon, Daiane Lemos, que está aqui conosco já no nosso estúdio. Tudo bom, Daiane? Tudo bom. Como é que é a sua experiência nesse trabalho? Queria entender um pouquinho da sua formação. Bom, eu sou formada em administração de empresas, terminei recentemente uma pós-graduação em gestão de empresas e eu procuro, através dessa minha formação, aplicar no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu trabalho com um grupo grande de mulheres, numa região bem abrangente que a própria Avon já determinou. Então, hoje eu sou responsável por Angra, Paraty e um pouco também da Serra entre Lites, Rio Claro e Bananal. Quantas mulheres você administra nesse processo dessa gestão para a Avon? Bom, trabalhamos campanhalmente, então nesse período nós trabalhamos em média com 1.500 mulheres. 1.500 mulheres? 1.500 mulheres. Como é que foi conciliar, ainda no seu processo, no começo, conciliar a sua fé com a sua formação? Como é que você conseguiu desenvolver isso, uma vez que você professa a fé em Jesus Cristo? Como é que foi esse tempo na sua vida? Eu entendo que, primeiramente, antes de trabalhar para qualquer companhia, eu trabalho para Deus. Nós temos que ter essa noção de servo. Essa compreensão. Essa compreensão de servo. E trabalhar para a Avon é uma experiência muito interessante, porque eu lido na grande maioria com mulheres. Não necessariamente todos os revendedores são mulheres. Também temos homens, porém a grande maioria é mulheres. E conciliar a fé é algo que, para mim, eu não tenho tanta dificuldade, porque a igreja, para mim, foi uma grande escola. Então, desde a minha adolescência, a minha infância, eu tive a oportunidade de trabalhar na igreja, de estar à frente e aprender a importância de estar influenciando pessoas através do Evangelho. Você falou, desde pequeno você frequenta a igreja. Como é que foi o seu processo na igreja, liderança? Você trabalhou com essas coisas e, ao mesmo tempo, quando você chegou na faculdade, se deparou com a administração, como é que foi esse processo? Como é que você conseguiu fazer essa ligação? Facilitou, dificultou? Com certeza facilitou muito, porque a igreja ela dá essa oportunidade, ela é uma grande escola, a partir do princípio que você tem a oportunidade de lidar com pessoas que trabalham com liderança, e ser uma administradora hoje é você conseguir realmente influenciar pessoas para atingir um objetivo que você precisa. E eu, como gerente de vendas, gerente de negócio, eu tenho metas, eu tenho objetivos a alcançar junto à companhia. Mas, principalmente, eu entendo que eu trabalho com pessoas. E junto à oportunidade que eu tenho junto de tantas mulheres, é influenciá-las de alguma forma, mostrar para elas o quão importante elas são no seu lar, no seu dia a dia. E principalmente porque, na grande maioria dessas mulheres, são mulheres que não têm uma formação, não têm um curso técnico, algo que realmente venha trazer renda para elas. E a Avon oferece essa oportunidade. Sim, aí você falou que foi um pouco fácil, porque a tua formação acadêmica, mas a tua experiência de liderança na igreja levou você a conseguir administrar bem. Eu queria entender, como é que você, tendo e professando uma fé, você com uma formação acadêmica na área de administração, conciliar esse trabalho, porque há um pouco de preconceito no segmento, as pessoas às vezes interpretam que não pode usar uma maquiagem. Como é que é trabalhar com o lúdico? Como é que é trabalhar
com a vaidade das pessoas. Como é que é conciliar isso na sua cabeça, uma vez que, na verdade, o seu trabalho é um trabalho que lida realmente com o lúdico, lida com essa coisa da vaidade, da beleza, estética. Como é que tem sido isso na sua caminhada? É bem interessante, porque eu acredito que aprendi na Bíblia, tive isso muito claro na igreja, que a virtude sempre está no meio. Então, tudo que é de menos é ruim e tudo que é de mais também extrapola. Não fica bom, né? Exatamente. Eu acredito que a mulher hoje, ela precisa sim se destacar através da beleza, ela precisa estar bonita. A mulher, ela tem essa necessidade inserida dentro dela e a Avon oferece isso para elas. Beleza, não só na área de maquiagem, rosto, corpo. Eu acho que esse cuidado, esse zelo, a palavra de Deus fala muito sobre sermos mordomos, bons mordomos. Bons administradores do nosso corpo, da nossa vida, né? Exatamente. Então, utilizar esses produtos, vender esses produtos, eu procuro vender nesse sentido. Lógico que a partir do momento que isso extrapola, isso foge um pouco, né, a realidade, quando as mulheres começam a pensar em fazer plásticas e começar a ir a muito fundo e de repente não é só um detalhe, já se torna o corpo todo, eu acho que foge um pouco aquilo que seria o ideal. Mas eu acredito que existe, assim, essa necessidade da mulher buscar a beleza, não mais esse preconceito que a vaidade está assim, a partir do momento que aquilo toma o lugar de Deus na sua vida. Eu lembro que uma vez eu conheci um rapaz, ele era músico, e ele estava tocando num bar, por volta de meia-noite, o bar já estava fechando, fim de noite, e uma pessoa que estava com ele no bar e chegou para ele e falou assim: olha, eu queria que você tocasse uma música do seu coração. Aí ele virou para a pessoa e falou assim: você tem certeza que você quer uma música do meu coração? Ele falou: sim, eu quero que você toque algo que te toca. E aí ele começou a tocar, né, dedilhando no piano e cantando uma música cristã, uma melodia cristã, algo que realmente lhe tocava. E aquilo causou uma certa estranheza no seu interlocutor, porque ele, sendo músico, estando tocando num bar, e era um cristão evangélico, e aquilo foi um momento muito impactante. Como é para você esse detalhe? Porque nós somos cristãos o tempo todo, né? Nós não somos cristãos só dentro das quatro paredes da igreja. Como é que é nesse momento em que você está trabalhando, você tem que lidar com muitas mulheres, e é um grupo muito grande, um grupo diversificado, com gente de todo tipo, e na realidade, o grande desafio que eu percebo na vida profissional hoje é que, por mais que a gente tente separar, as pessoas são integrais, né? Elas são corpo, alma e espírito, as coisas interferem. E como é que é nesse momento em que você, às vezes, tem que falar algo do seu coração, não causa estranheza? Como é que você lida com isso nesse universo tão grande de pessoas que você atende? É bem interessante porque, campanhalmente, a cada 15 dias, eu tenho encontros de negócio, onde eu tenho a oportunidade de estar com essas mulheres, não todas, porque realmente, como você falou, são muitas mulheres, mas nesse momento que eu estou ali trabalhando, mostrando as oportunidades que a empresa está dando para ela naquele momento, eu tenho a oportunidade também, em alguns momentos, focar. Eu sempre, por exemplo, enfoco o aniversariante do mês e eu procuro ali parabenizá-las, abençoá-las, falar realmente que Deus as ama. E eu tenho a oportunidade, junto com outras ali que também às vezes professam fé, e dar um abraço naquela mulher e realmente parabenizá-la pelo dia dela. E às vezes, e na grande maioria, eu percebo que às vezes é o único realmente carinho que ela vai ter naquele dia. Aquela lembrança, aquele momento toca profundamente. Toca profundamente. E no nosso dia a dia também, porque sempre eu estou ao telefone, no dia a dia visitando, porque o meu trabalho é ir à casa dessas mulheres. E são poucas as empresas que têm essa abertura de realmente você entrar na casa dela, né? E daí o motivo também de eu ser mulher nesse momento, de ter essa abertura de entrar na casa dela, conhecer a realidade dela. E eu procuro, pastor, sinceramente, levar não só uma oportunidade de ganho, porque financeiro, mas algo mais. E a gente acaba sendo muitas vezes também um ouvinte daquilo que aquela mulher está vivendo naquele momento. Eu já tive experiências de eu realmente parar tudo e pedir para estar orando com ela, porque tem problemas, tem situações que você não vai conseguir resolver financeiramente. Exatamente. Porque foge da sua alçada. Nós temos muitas mulheres que trabalham no Avon que sofrem violência doméstica por seus companheiros, e é uma situação assim muito triste, que muitas vezes você não pode interferir, mas você pode estar orando. Mas você sabe
e você toma conhecimento e é uma situação realmente muito difícil. Quer dizer, por trás dessas revendedoras tem histórias muito interessantes, muito legais, mas também tem gente enfrentando muita dor. Muita dor, como enfermidades, né? Eu tenho revendedoras que me procuram quando eu vou na casa, porque quando a revendedora para de vender, ou então está sumida, eu procuro ir até a casa dela, e quando eu chego lá, muitas vezes eu sei que ela está parando porque ela está enferma, ou o filho está doente, e você não pode se negar a sua fé. Você precisa dizer realmente aquilo que você acredita. E eu creio que Deus pode curar o filho dela, pode curá-la. E eu sempre aconselho para ela estar procurando uma igreja, para que ela realmente venha ter uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Lembrando sempre que Deus pode até não curar, mas que Deus vai acalentar o coração dela. Então, no teu dia a dia, você não tem como fugir. Como o senhor falou, nós somos uma pessoa só. Somos seres integrais. Com relação a isso, não tem como compartimentalizar a fé, viver aquela vida de uma fé só litúrgica, só no templo, ou também viver de uma forma separada, né? Muito legal. Você daria uma sugestão para uma menina nova, que você é nova, você trabalha com gente muito diferente, com todas as idades, que realmente às vezes olha e não vê muito futuro, mas que pode talvez começar a estudar ou aproveitar as oportunidades de estudo. O que você diria para essa menina que pensa em ser uma profissional e que ela realmente possa crescer? O que você diria para ela nesse momento, encerrando a nossa entrevista? Eu diria para que ela não desista. Se ela tem um sonho, se ela sonha realmente ter uma profissão, de se realmente desempenhar, ser uma mulher ativa no mercado de trabalho, que ela vá atrás desse sonho. Quando eu era jovem, eu achava que eu não poderia ir tão longe, né? Eu vim da Ilha Grande, uma menina humilde, de uma família humilde, nunca tive fome, né, vamos dizer assim, mas tive dificuldades na vida, como muitas pessoas. Como todos temos. Exato, mas eu tinha um sonho. E se você conseguir juntar esse sonho junto com Deus, se você conseguir viver os sonhos que Deus tem para você, Ele vai abrir as portas. Vai acontecer de uma maneira que você não espera. Pessoas vão se levantar para te favorecer. Eu tive uma experiência durante a minha faculdade, que eu trabalhava em uma determinada empresa, ganhava muito mal, né? E eu não tinha condições nem de pagar a faculdade com o dinheiro que eu recebia. E Deus mandou uma pessoa que veio, ele era gerente de um banco na cidade, eu não sabia, e eu tive a oportunidade de convidá-lo para trabalhar num grupo, era uma aula de filosofia, e ali a gente ficou detalhando o que o professor queria, e quando terminou aquela aula, ele veio e me falou: você não quer trabalhar conosco no banco? Né? E quando que eu ia imaginar que Deus iria levantar uma pessoa? E a partir dali as coisas foram acontecendo. Se é de Deus, se é o sonho de Deus, Deus vai abrir as portas. Legal, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu quero dizer para você algo muito importante. Realmente a presença da Daiane aqui mostra que é possível. Eu quero dizer para você, tenha um sonho, e este sonho precisa ser tão grande que Deus possa caber nele. Com certeza, você vai caminhar e talvez você se torne também um profissional, uma pessoa que no seu trabalho vai ser um agente de transformação, portanto, alguém que está a serviço do reino de Deus. Vamos para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. As melhores mensagens já pregadas foram preparadas para você. Palavras de vida, com o pastor Edson Bezerra. Mensagens que refletem o coração de Deus e nos ensinam o caminho a seguir. Você sabe qual foi o crime que Jesus cometeu? Você não pode deixar de ouvir estas palavras. Elas vão mudar sua vida. Palavras de vida, já à venda. Maiores informações, 3367-1307. Então, agora chegou o momento que você estava esperando. Como você já viu o nosso brinde, nós vamos mostrar para você o que você vai ganhar e eu vou dizer para você o que você terá que fazer neste momento. Pegue aí o seu telefone, você sabe que o nosso programa é gravado, não é ao vivo, então você vai pegar o seu telefone agora e eu, lá na nossa igreja, vou estar recebendo a sua ligação e as duas primeiras pessoas que ligarem para o 3367-1307 vão ganhar um desses kits que a nossa entrevistada de hoje doou para o nosso programa e você vai poder estar recebendo aí em sua casa. Então, liga agora, tá valendo, 3367-1307 e eu vou receber a sua ligação neste momento.
Agora nós vamos continuar e neste momento nós vamos pensar a partir da palavra de Deus. E para pensar a partir da palavra de Deus na dinâmica profissional, nós temos que considerar a vida de Neemias. Eu queria compartilhar com você um texto de Neemias no capítulo 2, a partir do verso 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz para este momento. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes tinha estado triste em sua presença. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e se as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. É muito interessante a gente parar e pensar um pouquinho a respeito dessas considerações. Eu e você precisamos ser profissionais a serviço do reino. E para que isso possa acontecer, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma visão de Deus. É isso mesmo, uma visão de Deus. Eu quero que você entenda uma realidade. Eu sou um ministro profissional. Eu também tenho uma visão de Deus, mas o meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Eu me dedico a isto todos os dias de minha vida. Eu tenho me comprometido com isso. Todo o meu tempo está envolvido em dedicar-me ao estudo, em dedicar-me à pesquisa, à reflexão, para que eu possa fazer o meu trabalho da melhor forma possível, para que eu possa falar de Deus com propriedade, com autoridade de quem vive um relacionamento com Deus. Você também pode ser um profissional a serviço do rei, a serviço do reino de Deus. Neemias era exatamente este homem. Ele era copeiro de um rei. Ele estava servindo num reino, mas o seu compromisso era com o Deus dos seus antepassados. E como é que esse compromisso se manifesta no texto? Você sabe qual era o contexto histórico de Neemias? Neemias nunca tinha pisado em Jerusalém. Para você ter uma ideia, Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele nunca esteve em Jerusalém, mas ele teve uma visão de Deus. Quando ele soube da situação em que a cidade estava, seus muros completamente destruídos, você sabe, nesse contexto histórico, uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. Ele se identificou com o povo, ele se comprometeu com a visão que Deus trouxera a ele, e ele então tomou uma posição. Profissionais a serviço do reino, homens e mulheres que trabalham como você no dia a dia da vida, têm que tomar posições. Todos os dias nós somos levados a tomar uma posição e você precisa fazê-lo a partir daquilo que Deus tem compartilhado com você. Ele chegou triste diante do rei, ele sabia que estava correndo perigo, porque ninguém poderia chegar diante do rei com um semblante triste e desolado. Mas ele tinha um projeto. Esta é a segunda condição. Você precisa ter um projeto. O texto nos mostra com clareza o que você gostaria de pedir. Você sabe o que você quer? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você está indo? Qual é o seu projeto? Se alguém que pudesse lhe ajudar, se alguém que tivesse poder hoje para interferir na sua vida e lhe perguntasse qual é o seu pedido, o que você responderia? Como você apresentaria a sua tese? E é muito interessante, porque o texto continua na sua narrativa. Eu quero ler um outro versículo para você, que diz o seguinte: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Você percebeu o que o texto diz? Olha, é preciso ter projeto. E esse projeto precisa saber quanto ele vai custar, o que está envolvido nele. Neemias lhe foi perguntado: quanto tempo você vai levar de viagem?
Lhe foi perguntado em quanto tempo você vai voltar. Você sabe quanto tempo você tem para desenvolver o seu projeto? Você sabe quais são os custos que envolvem? Nós precisamos entender hoje que nós precisamos de projeto. É igual, exatamente como a palavra de Deus vai nos dizer em Tiago, tem que ter plano A, tem que ter plano B. Você precisa saber qual é a rota alternativa. Você precisa saber para onde a sua vida está caminhando, para onde você está andando. Pare de procrastinar. Sabe o que é procrastinar? É empurrar as decisões para amanhã. Pare de perder tempo. Aproveite as oportunidades da vida. Talvez você esteja reclamando que não tem oportunidades, que a cidade é isso, que a cidade é aquilo. Nós precisamos fazer a hora. Talvez nós possamos nos juntar, criar alternativas e soluções juntas, como comunidade. Você precisa entender que é tempo de você tomar uma posição diante de Deus, diante de sua família, diante da sociedade. Você e eu não podemos perder tempo. Temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Temos que aproveitar bem as oportunidades que nos são dadas. E o que você tem em suas mãos? Você é um professor, você trabalha com recursos humanos, você trabalha com limpeza, você é uma simples dona de casa? É preciso aproveitar bem o que tiver em suas mãos, o que Deus colocou em suas mãos. Faça-o, dando de si o melhor. E preste atenção, você será recompensado. Você será recompensado. Não tenha dúvidas a respeito disso. Neemias teve um projeto, ele teve uma visão de Deus, ele apresentou uma estratégia, ele se lançou diante dela. Olhe, leia esse capítulo 2 de Neemias. Você vai ver que ele pediu cartas ao rei para que ele pudesse passar por todo o caminho, 1.500 quilômetros hoje de carro. Talvez você gaste 17 horas, talvez você gaste 18 horas de ônibus, de avião você vai gastar 1h30. E naquela época, quanto tempo levaria essa viagem? Por que reinos Neemias teria que cruzar? Ele precisava de uma estratégia. Neemias foi um estrategista. E eu posso dizer uma coisa para você, em 52 semanas, os muros foram reconstruídos. Você vai me dizer, mas 52 semanas? Sim, e preste atenção, Neemias teve oposição. Sanbalate e Tobias se levantaram para impedir que o projeto de Neemias fosse avante. Será que você tem tido oposição no seu trabalho? Será que, na verdade, talvez a oposição não esteja dentro de você? Então, preste atenção. Pare e reflita e tome hoje uma posição diante de Deus, diante de sua família, diante da sociedade, mas principalmente diante de você. Olhe para dentro de você e reflita que tipo de profissional você tem sido. E assim você vai mudar a sua história. Eu quero orar com você neste momento. Nosso programa já está terminando, a minha reflexão com você também. Eu quero orar com você para que você se torne um profissional comprometido com os valores do reino de Deus. Sabe quais são os valores do reino de Deus? Justiça. Deus ama a justiça. Deus não comunga com a impiedade e com a expoliação. Nós precisamos ser justos. Talvez esta seja a sua oportunidade de começar. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, que a Tua bênção venha sobre todas estas pessoas que estão conosco neste programa, neste momento. Muitas pessoas estão nos vendo pela televisão, outros estão assistindo pela internet, mas que a Tua bênção venha sobre eles. E esta semente que está sendo semeada no seu coração, ela possa no tempo propício dar um fruto de qualidade para o Teu reino, para as suas famílias e, sobretudo, para as suas vidas. Que Tu nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar juntos nessa caminhada. Então, quero convidar você, sempre às terças e quintas-feiras, neste horário, nós vamos estar juntos, trazendo Palavra de Deus. Até o nosso próximo programa.